Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco dos mantras, dos decretos. E mais uma pergunta sobre como utilizar esses decretos quânticos, esses mantras que na verdade são sons consagrados, são vibrações, né? Então tudo que nós falamos, tudo que nós emitimos contém uma vibração. Então, independente se a pessoa, vamos imaginar que eu estou falando aqui, e a pessoa que está do outro lado não compreende o meu idioma, né? De qualquer forma, eu estou falando também a partir dos meus movimentos, também estou falando a partir da minha expressão. De alguma maneira estou transmitindo algo, e mesmo que a pessoa não compreenda o idioma, ela vai perceber que não é algo triste, alguma coisa assim, né? Mas isso está dentro de nós. Então, quer dizer, a forma como nós vibramos é como somos. Então, o objetivo todo desse trabalho energético, desse trabalho de evolução, né, que nós estamos e que é o objetivo da nossa egrégora uraniana, é justamente auxiliar, apoiar na elevação da frequência para que a gente possa estar consciente, perceptivo sobre como estamos vibrando, como estamos irradiando, se estamos presos em emoções ou não, o que está acontecendo dentro de nós. Trabalho sempre dentro de nós. Então os decretos quânticos atuam dentro. Você não faz nada fora e nada na mente. Você não fala na mente. Você tem que entrar no seu templo. Então eu vou fazer um exercício aqui para ficar mais claro, que é a gente fazer um decreto dentro da gente, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar no espaço. Então, aqui está no espaço, né? Que tem sol, tem espaço, está tudo em branco. O que significa isso? Significa que estou limpando, sempre mantendo a minha mente limpa. Não tem nada lá. Ela é um quadro em branco. Ela é como um lago, né? Um lago limpo, brilhante. Para a gente chegar nesse quadro branco dentro de nós, nós temos que fazer práticas de limpeza, de purificação da nossa mente. Então, uma das práticas que eu faço, mas fiz por muito tempo, foi meditar em frente a um lago. Então, você medita em frente a um lago, medita na natureza, contempla a natureza, senta, observa, estando em contato com aquilo que é leve, aquilo que é fluido e que faz parte do nosso ser, né? Que a natureza é a extensão de nós mesmos. Né? Então, esse movimento que você faz te permite clarear. Então, você tem que clarear. Se você estiver confuso, você não faça esses decretos. Por quê? Porque você vai criar confusão. Então, o decreto você vai fazer entrando profundamente no seu ser. Então, a primeira coisa é a gente alinhar as nossas energias. Então, quando você percebe que está tudo em ordem, significa o alinhamento do seu corpo físico com todos os seus corpos sutis. Mesmo que você não esteja nesse nível de consciência de perceber todo esse mundo, né, dos seus corpos sutis, você vai ficar alinhado com o seu corpo físico. Ele é o comandante. Então aqui a comandante, né, está comandando esse corpo, esse veículo, para aquietar-se. Então a primeira coisa é você aquietar o seu veículo, o seu avatar, o seu corpo. Isso aqui tudo. Para você aquietar, você tem que parar não só o seu corpo, primeiro o seu corpo físico. Quando você para o seu corpo físico, você começa a parar tudo, né? Incluindo a mente. Então a mente tem que estar tranquila. E aí você vai se alinhando e vai focar sempre no seu centro. Sempre no seu centro. Você vai estar sempre com a atenção, com a consciência no seu chakra cardíaco, no seu coração. Para trazer tudo
tudo para dentro, alinhar tudo. Aí quando você estiver completamente alinhado, perceber que você está soltando, você tem que soltar. É como se você soltasse o seu corpo físico, né? Você vai deixando ele leve. Você vai respirando e vai deixando ele leve, leve, vai soltando. É como uma permissão, fala, eu me permito relaxar. Eu me permito relaxar. Eu me permito relaxar. Vai sentindo cada parte do seu corpo se soltando, seus braços, como um boneco que vai... Sabe aquele boneco que vai ficando todo solto? Então você sente seus braços soltos, as pernas, tudo. Seu pescoço, seu rosto, seus cabelos, seu couro cabeludo, tudo. Tudo vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. É como se você fosse se desfazendo, entrando. Você está se permitindo pertencer ao todo. Você é parte do todo. Você não é a parte, você é a parte do todo. Você pertence ao todo. Então você vai se integrando. Se integrando, se integrando. Então aí você percebe que você está lá dentro do todo. Não existe mais nada. Você está se desfazendo lá dentro. Então você pode usar o decreto mentalmente. Se você ainda tiver o seu corpo precisar desse comando, ou seja, ele precisar entender isso, porque ele ainda está rebelde, então você fala em voz alta, o comando com firmeza. Então você vai dizer, por exemplo, você vai falar da abundância, para você se integrar a esse todo. Então você fala, eu sou a abundância. Eu sou a abundância. E está feito. Então você vai perceber todas as suas células reverberando, porque você é a abundância. Então, eu sou a abundância. Não é eu vou ser, eu sou. Então você vai permitir, não vai fazer mais nada, vai permitir que essa vibração, que essa energia, que esse comando atue, porque um comando quântico, um decreto, ele vai atuar nas suas células, vai atuar no seu inconsciente, vai atuar em tudo aquilo que precisa receber essa vibração para manter coeso o seu ser dentro desse vácuo quântico, dentro desse local aonde tudo é. Tudo é. Então é assim que a gente faz. Respondendo a pergunta, a gente faz dessa forma, sempre lá dentro, nunca fora, nunca fora. Agora, se você precisa, se o ego, né, a mente é muito rebelde, você pode usar o que as pessoas utilizam muito aqui, né, de olhar no espelho, falar essas coisas. Isso ajuda, obviamente, porque você vai refletir, né, para você mesmo uma informação, uma vibração, para que o seu corpo compreenda, entendendo que sempre o nosso, tudo começa no nosso corpo mesmo. Ele tem que compreender para sair da frente, aquela, né, aquele ego, aquela máscara vai saindo da frente e vai permitindo que o original se manifeste. Então esse decreto é muito, muito, muito forte, muito poderoso.
muito, porque você está assumindo o comando. Assumindo o comando. Então, essa moça falou dos 88, né? São 88 mantras que nós temos, né? Vou deixar, inclusive, aqui na descrição, que é justamente para isso. Então, o que acontece? Eles curam, os mantras, eles têm energias, vibrações curativas. O que são? O que é vibrações curativas? Vibrações que tiram de nossas aquelas emoções que eram crenças limitantes no mundo fenomênico, né? Do mundo criado aqui fora, que fala, não, isso não, aquele outro não, né? E você passou lá acreditando nessas historinhas contadas e tudo mais. Então, quando esses mantras são assumidos, não é uma coisa da boca para fora, né? Então, as energias que contém nesse mantra elas são energias que a gente chama consagradas. Consagradas significa que elas foram praticadas por todos os seres que transcenderam isso. Então, aquilo é um condensado, uma síntese, e lá estão, que a gente chama de mantras cósmicos, né? Que eles são decretos que vão atuar em pontos. Eles, na verdade, quando você faz isso, você só faz e aquela vibração é que vai atuar onde aquilo é necessário limpar, ajustar, remover, transmutar. Você não faz mais nada. Então, o ponto principal é a gente acionar, fazer, né? Porque a gente precisa do comando. A gente está usando aí o comando de voz, que é super importante para o nosso corpo reconhecer o que estamos fazendo. E aí você não faz mais nada. Você esquece isso. Esquece e você continua a sua vida. Então aí você vai perceber todo o processo que vai acontecendo. Então, quando a gente fala cura quântica ela começa realmente no nosso corpo, usando os nossos próprios mecanismos de reconhecimento dele e trabalhando ele conscientemente. Então, eu utilizei muito os decretos lá atrás, quando eu não sabia dessas coisas todas, né? Estava no início de um processo, mas eu fazia, porque eu sentia que aquilo me trazia mudanças muito significativas. Então, aí a questão também se pergunta quanto fazer, não tem essa questão de quanto fazer ou quanto fazer. Na verdade, você nada pode fazer mecanicamente, não. Mecanicamente você não vai ter resultado. Você tem que sentir. Eu falo, eu sou a abundância. Então você tem que sentir a vibração dessas palavras, sentir, viver a abundância. Você está vivendo a abundância. Você é. Ninguém diz que você vai ter que fazer alguma coisa. Você é. Ninguém diz que precisa não sei do que. Eu sou. Então esses decretos do eu sou, muitas pessoas falavam no passado também, né? Quando fiz outros trabalhos de programação neurolinguística, etc., que se sentiam, nossa, não estava funcionando. O que acontece é que ela estava fazendo no mecanismo mental e estava esgotando a sua mente de tanta... E novamente, você desce, lembra? Você entrou no seu templo, você vai colocar a sua atenção, a sua consciência no seu centro. Então a sua atenção não está na mente, a sua atenção está no seu centro. Sequer estou fazendo esse decreto, você colocando a sua atenção no terceiro olho. Também não. Para você começar a fazer isso, desobstruir a sua região cardíaca, que é o principal, você tem que colocar a atenção lá. Então você vai colocar a sua atenção lá, vai ficar a sua consciência lá, e aí quando você sente que você está se sentindo tranquilo, que o seu corpo está relaxando, tá tudo, você chega naquele momento de paz, aí é o momento onde você decreta. Porque tudo está unido.
Então você está assumindo que você está se unindo, que você está se unindo ao todo, então que você já é aquilo que você está decretando. Então não existe nada fora que vai que vai te validar aquilo, que você precisa para validar aquilo. E aí vem um segundo momento, né? Após tudo isso, que você solta isso, e você vai fazer suas atividades, você vai viver sua vida. E muitas pessoas começam a querer procurar evidência daquilo que fez. Então esqueça isso, porque você já fez a mudança. Você já é abundância. Você já é. Não tem mais nada, você é abundância. Esqueça, acabou. Não precisa mais nada, está feito. Né? Não esqueça de o está feito. O está feito, ele é um comando também que assumiu que não precisa mais. Né? Eu não vou lá de novo, tem não sei o que. Não. É esse comando. Aí você fechou isso, fechou esse cenário. E você continua a sua vida normal e vai. Sempre que você sentir, a questão de quantas vezes, sempre que você sentir a vibração, a energia oscilando, ou você está preso em algum tipo de emoção, você vai. E aí tem esses 88 mantras como sugestões, porque foram usados, né, para treinamentos e são energias que foram consagradas. E aí você pode pegar um outro e fazer isso também. Por quê? Porque aí você vai conseguir ver qual que é mais adequado para aquele momento seu. Ou vários. Você pode fazer vários, você pode fazer um monte aí também. Então, tudo, a quantidade, como vai ser utilizado, vai depender de você. E aí é importante, por quê? Porque você vai desenvolver a percepção para perceber o que você deve fazer diante daquele momento. Então, você passa a se curar. Você é o próprio curador. Então, esse é o grande objetivo do nosso trabalho, né? Por isso, as energias extraplanetárias, que o trabalho não é que as energias extraplanetárias fiquem lá, olha, agora vem, olha, dá a mão, olha. Não! É que, a partir de tudo isso, o outro se torne o curador de si mesmo. Então, isso é fantástico, né? Porque aí cada um vai saber, vai perceber aquilo que realmente precisa, né? E isso também pode ser feito, existe também um movimento que você faz de forma coletiva. Porém, esse de movimento de forma coletiva, a gente faz em conjunto, monta grupos pequenos, né? Até 10 pessoas, e faz esse movimento. Por quê? Porque isso amplia a energia, potencializa a energia. Mas é importante que esse grupo esteja voltado para o mesmo objetivo e que essas pessoas estejam coligadas para evoluir, para prosperar. São pessoas que estão se ajudando, colaborando. Não tem nenhum tipo de outro interesse, um quer isso, quer aquilo, vão brigar. Porque aí você atrapalha o movimento energético e você, obviamente, não está mais dentro da proposta. Porque a proposta é a gente se transformar, unir as pessoas que também querem se transformar, e aí a gente faz em conjunto. Aí no momento que a gente faz isso em conjunto, com as pessoas que também querem, é uma união tão grande, é uma alegria tão grande, é infinito. Infinitas são as possibilidades do que a gente pode criar em conjunto. Por quê? Porque aí todos estão na mesma intenção de prosperarem, estão prosperando individualmente e coletivamente. Então aí o que eu faço para mim reverbera para o outro, e aí todo mundo se une e fala, nossa, e monta aquela mesa gigante, né? E começa aquela festa. Por quê? Porque aí está todo mundo coligado a um mesmo objetivo. E a ideia, né, na verdade não é a ideia, mas o objetivo é que o planeta inteiro esteja celebrando. Por quê? Porque veja que interessante, né? Se nós estamos celebrando aqui, não pode haver guerra do outro lado. Por quê? Porque a energia, a vibração da celebração é infinitamente superior
Lembra da vibração? Uma está aqui embaixo, outra está aqui. Elas não... Então essa aqui tende a chegar, ela vai descendo e começa a puxar isso aqui para cima. E aquela guerra vai se dissolvendo. E de repente alguém que está lá se conecta com alguém que está fazendo aqui, gente. Isso é física, isso é ciência, né? Então eu estou fazendo algo aqui e tem alguém no meio daquela guerra que senta e fala, meu Deus, chega disso. E se conecta comigo que está aqui, né? Com nós, com nossa guerra. E começa a se soltar daquilo. Por quê? Porque é uma energia, uma vibração que não tem limite, ou seja, não tem barreira. Ela não tem que pegar o passaporte para ir naquele país. Não precisa, não tem burocracia. A energia chega lá. Então a nossa intenção, isso nós fizemos muitas meditações durante a pandemia lá atrás, justamente para equilibrar, né? Então foram meditações coletivas para auxiliar na elevação de frequência do planeta e de todas aquelas estavam acontecendo coisas muito, muito fortes, né? Então a gente se manteve naquilo, foi um trabalho assim de meditação silenciosa, infinito, de dias e dias e dias sem parar, né? Aqueles de 21 dias, depois 41 dias. E isso tudo nós fomos, porque nós tínhamos que manter, nosso trabalho era manter a frequência, né? Então aí tudo aquilo começou a ajudar, e começaram a aparecer pessoas também para se ajudar, aí veio outro para participar da meditação e outro, e tudo isso vai se criando uma grande egrégora de luz, de amor, de paz, e aí as coisas começam a se resolver. Então os desafios que as pessoas têm, as coisas que estão acontecendo, começam a encontrar o seu caminho de ordem, de solução. Então faça os decretos, né? Tenha esse trabalho, disponibilizamos esses 88, faça da forma como você sentir, mas usando esse procedimento que eu mencionei, de a gente entrar lá e não ficar jogando o decreto lá para fora e achando que alguém tem que escutá-lo, né? Então, entre no seu templo, se alinhe a sua energia, agradeça. É importante você entrar num estado de gratidão primeiro também. Entra num estado de gratidão, porque o que você está fazendo não é uma coisa mecânica. Você está movendo a sua vida para a direção correta. Então não é uma coisa mecânica que eu faço porque eu quero não sei o que, Não. Você está movendo. Veja que maravilhoso. Eu acabei de me mover agora para outro lugar. Você está movendo a sua vida para a direção correta. O que significa? Significa que a sua essência, ela está encontrando espaço, porque antes você estava na frente, né, com a sua máscara, ela está encontrando espaço agora para ser. Então ela vai se unir ao seu mecanismo, ao seu avatar, ao seu corpo, às suas células, para ação, para uma ação consciente. Qualquer ação que você tomar vai ser muito mais consciente do que era antes, de você ter essa consciência. Então, o importante da consciência cósmica é a união. Lembrando que a gente está unindo a mente superior, o nosso eu superior, o nosso eu grandão, ao nosso avatar, para vivermos integrados. Então, ele não vai atrapalhar o trabalho, ninguém vai atrapalhar, e tudo vai se unir com as mesmas vibrações do seu original. Vamos chamar assim, né? O seu original de fábrica, ele está lá, e você está aqui fazendo bagunça. Então ele vem e fala, vamos lá, vamos se unir, porque juntos somos todos um, né? Então juntos somos muito mais do que toda essa coisa quebrada em pedaços. Ok? Então decrete com consciência e prospere, abundância, saúde, felicidade, amor, gratidão e alegria, a alegria de viver. Gratidão.